Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade a um tema muito importante para o estudo da história, que é a Revolução Francesa. Eu já comecei a falar desse tema para vocês nas duas aulas passadas. E por que esse tema é tão importante? Porque ele marca o final de um ciclo. Qual era este ciclo? Era o ciclo que se iniciou lá com o Renascimento na Europa, teve como desdobramento o Iluminismo, que foi um movimento intelectual, científico e, sobretudo, político muito importante para a herança cultural deste momento que teve uma influência significativa nos anos seguintes da Revolução Francesa e que ainda hoje tem um vínculo direto, principalmente na forma como entendemos o que é a ciência, entendemos o que é o Estado, porque a formação do Estado moderno, como eu já destaquei para vocês, ocorre a partir da Revolução Francesa. Tá? Então, todo imaginário sociopolítico que surge a partir da Revolução Francesa é muito determinante, mesmo que você não saiba nada sobre a Revolução Francesa ou sobre o que foi esse contexto, você ainda assim expressa de maneira indireta muitos dos ideais que foram apregoados na Revolução Francesa. Principalmente a ideia de expressão e liberdade. Estes conceitos, eles são oriundos, eles vêm da Revolução Francesa. Tá? Então, este tema ele é muito caro para a história em todos os níveis, seja aqui estudando nas nossas aulas, no mundo acadêmico e no debate público. Muitos políticos, quando vão debater, eles vão sempre pensar e ter como pano de fundo tudo o que aconteceu no processo revolucionário da França. Outra coisa que eu falei para vocês, muito importante para entendermos o poder e o legado da Revolução Francesa, é essa ideia de revolução. Por que foi uma revolução? Porque as pessoas se sentiram comovidas e pertencentes a estes ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E a partir deste reconhecimento, desta aproximação, esta sociedade vivendo em uma monarquia absolutista se opõe a este regime tradicional, autoritário e centralizador e muda todo um contexto. Por isso é uma revolução, porque surge a partir de uma comoção que se espalha e não foi um processo abrupto. Ele dependeu de toda uma construção, de todo um cuidado, de toda uma organização para que isso tivesse como resultado final o fim do absolutismo. Tá? Então, aqui nós já começamos a falar dos elementos cronológicos da Revolução Francesa. Então, ali em 1789, foi convocado uma reunião, uma convenção, onde os três estados que formavam o antigo regime iriam debater e votar para a mudança desse regime. Então nós tínhamos ali, proporcionalmente, o primeiro estado que representava o clero, o segundo estado que representava a nobreza e o terceiro estado que representava ali os pequenos burgueses, os camponeses, ou seja, a massa popular. E nesta convenção, a intenção do clero junto à nobreza, junto a Luís XVI, que era o rei na época, tinha como objetivo suprimir esta reivindicação popular. Tá? Então, a partir desta tentativa de supressão da nobreza, da fala, do grito popular, em 14 de julho de 1789, acontece a tomada da Bastilha, porque a Bastilha representava um centro institucional do absolutismo, representava o poder de Luís XVI, porque a Bastilha era o depósito das armas, era o calabouço onde os presos políticos, eles eram os presos políticos, no caso, os opositores
do antigo regime, eles eram presos e torturados. Inclusive tem um filme baseado num livro, né, são Os Três Mosqueteiros, que mostra um pouco o que era esse ambiente de uma Bastilha. Era um lugar um símbolo do poder absolutista. Portanto, tomar a Bastilha representa não só algo estratégico do ponto de vista prático, porque a população agora tem armas em mãos, ou seja, tem um poder bélico, mas também tomar a Bastilha representa tomar algo que era importante para manter, era um elemento mantenedor do modelo absolutista. Então, tomar a Bastilha se torna algo representativo, não só do ponto de vista prático, mas também simbólico. Por isso que nós falamos que a Revolução Francesa começa com a tomada da Bastilha. Tá? A partir da tomada da Bastilha, em 1791, a Assembleia Nacional aprovou, no caso que 2 anos depois, aprovou uma Constituição que incorporou a perda dos privilégios do clero e da nobreza e limitou o poder do rei, instituindo uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia limitada em suas ações. Era uma monarquia dividida entre aquilo que o parlamento, no caso a Assembleia Constituinte, definiria, tá? A partir das discussões que iam ser traçadas. Então, nós temos em 1789 a queda da Bastilha, um pouco mais de um mês, porque acontece em 14 de julho, mas 26 de agosto, nós temos a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Já vou falar um pouco sobre esta declaração e a importância dela, até hoje. E aqui, portanto, nós temos, para implementar essa declaração como uma base constitucional, como as regras, as diretrizes e princípios de uma sociedade nova, não mais absolutista, nós temos aí uma demora de 2 anos. Tá? E o que era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Um documento que não existia até então, que colocava o homem, o indivíduo, como alguém que deveria ser protegido pelo Estado e não servo deste Estado. Então o Estado, ele representava um acúmulo de vontades individuais, tá? Ou seja, cada indivíduo daria o monopólio de força ao Estado, porém para que esse Estado mantivesse, né? Podia ser monárquico, mas que ele mantivesse a propriedade, mantivesse os direitos fundamentais do cidadão. Então esta declaração ela coloca pela primeira vez na história do Ocidente o indivíduo como um símbolo de concentração de direitos, de deveres também, né? Mas pela primeira vez aparece a ideia de cidadania num contexto moderno, porque a ideia de cidadania ela era comum lá na Grécia Antiga, lá na polis grega, mas era uma participação direta que acontecia na ágora, na praça pública. Aqui não, aqui você tem centros urbanos muito maiores, então este cidadão aqui, ele seria representado por instituições que organizariam todo o poder, porque nós teríamos aqui numa concepção republicana, baseada no Montesquieu, a divisão dos poderes, e cada poder seria ocupado pelos cidadãos dentro de um rodízio, dentro de uma alternância. Tá? Então, essa alternância se daria a partir dos membros de cada grupo dentro da Assembleia Constituinte, que nós já vamos falar sobre esses grupos. Tá ok? Então, aqui, a partir desta Assembleia Constituinte, e eu quero que agora vocês peguem a página 62 para acompanhar comigo, porque isso aqui é o elemento mais importante sobre esta aula. Entender como isto se organizou. Porque a Assembleia Constituinte, ela entrou em jogo para pensar esta nova sociedade para além da monarquia absolutista. Vejam, quando acontece a revolução, não significa, isso é muito importante, pessoal, não significa que a monarquia deixaria de existir. Acontece a tomada da Bastilha, inicia-se o processo revolucionário dentro da cúpula do poder, e ali ainda seria discutido se uma monarquia continuaria aos moldes do que aconteceu lá na Inglaterra, como nós já vimos, lá na Revolução Gloriosa. Tá?
Aqui foi discutido se a monarquia seria ainda a melhor opção ou uma nova forma de poder viria à tona, se uma nova forma de poder ascenderia. Então nós temos aqui 4 grupos que compunham a Assembleia Constituinte. Os principais, os 2 principais, eu sei que é difícil de decorar isso aqui para depois de ir fazendo uma prova, mas lembrem-se sobretudo dos girondinos e dos jacobinos. Por quê? Porque essa ideia que nós temos de polarização, de 2 polos na política, se inicia com a Assembleia Nacional Constituinte, quando esses grupos com interesses diversos vão compor esta Assembleia para definir qual tipo de regime social e político estaria em vigor a partir deste processo revolucionário. Então, acontecem muitos episódios marcantes neste processo ali, que vai desde a tomada da Bastilha até a ascensão de Napoleão, como nós vamos ver depois. Tá? Então, os girondinos, pessoal, eles representavam sobretudo a alta e média burguesia, ou seja, eles eram conservadores, eles queriam manter boa parte dos privilégios do antigo regime, sobretudo as suas propriedades e a sua influência no poder. Eles eram formados por banqueiros, armadores, industriais e comerciantes. Defendiam o voto censitário. O que é o voto censitário? É aquele voto que ele é selecionado a partir de pessoas que têm propriedade ou influência. Tá? Então você não poderia votar dentro do parlamento, votar leis, participar do processo republicano, se você não tivesse algum vínculo social. Esta era a defesa dos girondinos. Tá? Portanto, eles defendiam o direito à propriedade e eram contrários à participação popular da Revolução, porque eles acreditavam que para conduzir a sociedade seria necessário um grupo quase como se fosse uma defesa da aristocracia, dos melhores, dos mais aptos. Então os girondinos eles eram mais conservadores. Já os jacobinos representavam sobretudo a pequena burguesia, os profissionais liberais, como advogados e médicos, funcionários públicos e lojistas. Tá? Peraí só, acho que não ficou muito claro aqui. Então, o grupo que compunha os jacobinos eram os profissionais liberais, os pequenos comerciantes, os advogados e os médicos, que eram boa parte da intelectualidade naquele momento. Funcionários públicos e lojistas. Defendiam um governo central forte, o voto universal, não o censitário, e a participação popular no processo revolucionário. Portanto, não só aqueles que faziam parte das elites, mas toda a sopa social. Né? Eram liderados por deputados eleitos por Paris, como Robespierre. Robespierre é uma figura central em todo o processo revolucionário. Nós vamos falar bastante dele aqui, dele e também de 2 figuras que compõem um outro grupo que é o grupo dos Cordeliers. Tá? Eu nunca acerto a pronúncia deste nome aqui, portanto eu vou fazer algo bem interessante com vocês. Eu vou abrir aqui, tá? Deixa eu fechar um pouquinho aqui a pastinha de vocês, e aqui eu já coloquei meio pronto o nome Cordelier. Então vocês ouçam como é que se fala isso aqui, ó. Cordelier. Tá? É assim que se pronuncia em francês. Eu não chego nem perto disso. Então, mais uma vez, Cordelier. Tá. Este grupo ele era composto basicamente por camponeses. Tá? Então eles eram mais radicais, tinham ali a presença de líderes mais exaltados e mais próximos da cúpula do parlamento, mas em grande parte você tinha ali como representação aqueles indivíduos médios daquela sociedade que era bem segregada, bem separada. Então ali os cordeliers defendiam propostas radicais como o fim da propriedade privada e uma reforma agrária. O que é uma reforma agrária? Você redistribuir as terras, porque existia uma demarcação de terras que ela está associada à influência e ao vínculo com o poder. Então, por exemplo, se você é um rei e você gosta mais de fulano e menos de ciclano, mas você quer dar terra para os dois, você vai dar mais terra para quem você gosta mais, porque numa monarquia absolutista você pode fazer isso.
Então aqui, esse grupo, os cordeliers, defendiam uma reforma agrária. E esta pauta da reforma agrária, ela vai ser recorrente em vários momentos da história, inclusive aqui no nosso contexto brasileiro. Nós tínhamos, por fim, os planiciers. Então, os dois grupos principais, os girondinos e os jacobinos, que formavam a ideia de esquerda e direita, sendo que os jacobinos mais à esquerda, dentro da Assembleia Nacional Constituinte, e os girondinos mais à direita. Então essa ideia de esquerda e direita que vocês ouvem na mídia aparece a partir da Assembleia Nacional. Outra coisa importante que é um legado político da Revolução Francesa. Já os cordeliers, eles eram mais radicais, mais à esquerda ainda, porque eles defendiam o fim de todo aquele regime, todo e qualquer resquício daquele regime, uma reorganização radical de toda a estrutura social e política, o que não aconteceu, mas eles defendiam esse processo. Inclusive aqui os dois principais expoentes desse grupo, Marat e Danton, eles vão ser perseguidos e eles também vão pagar um preço muito caro por toda a sua postura política nesse momento, e nós vamos falar bastante sobre isso. Eu também vou passar algumas indicações aqui de filmes e documentários, tá? Já os planiciers, pessoal, eles eram aquilo que hoje nós chamaríamos de centrão ou até mesmo de fisiologismo. Vou explicar para vocês. O centro é basicamente um lugar neutro dentro do espectro político. Então são aquelas pessoas que nem são defensoras radicais da direita e nem são defensoras radicais da esquerda. Eles estão no centro, eles são neutros. Eles vão pensar mais na questão prática. Isso é uma ideia de centro. A outra ideia de centro é uma ideia um pouquinho mais pejorativa, um pouquinho não, totalmente pejorativa, dependendo do contexto, e no nosso caso aqui ela é bem pejorativa, bem negativa, que é a ideia de fisiologismo. Centro está ligado ao fisiologismo. Este é um conceito criado para explicar aqueles grupos dentro do poder que eles ficam esperando o próximo governante, tá? Então eles vão orbitar em torno dos governantes que vão estar sempre ali em destaque. Então eles vão esperar o próximo governante, independente do encaminhamento ideológico, e se associar a ele para manter algum privilégio. Então existia isso também desde lá da Revolução Francesa, concentrado nesse grupo aqui que não tomava um certo partido. Então, ó, os planiciers, esse grupo era composto de deputados que agiam conforme seus interesses imediatos. Ou seja, eles não tinham um projeto ideológico a longo prazo, eles agiam conforme a vontade de manter seus interesses naquele momento. Ora apoiando os girondinos, ora os jacobinos, ou seja, quem estava com maior destaque e próximo de terminar o processo revolucionário, eles apoiavam. Então ficava essa coisa bem duas caras mesmo, tá? Sentavam-se no centro da convenção. Então você tinha ali os planiciers, os girondinos, aqui ó, à minha direita, né, os girondinos, à minha esquerda os jacobinos, e os cordeliers em cima, e por isso que eles eram chamados dessa forma, porque eles aqui ó, cordeliers e jacobinos sentavam-se no banco mais alto do plenário. Por isso esses dois grupos políticos eram conhecidos como montanheses, tá? Era uma associação geográfica dentro da própria Assembleia Nacional Constituinte. Então ali se formou o caldo para aquilo que viria a ser a França depois do processo revolucionário, que nós vamos falar na próxima aula, tá? Então, a princípio, galera, vocês têm que entender bem a diferença entre esses grupos e a influência da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Então, por hoje é isso, galera, que eu tenho que falar para vocês. Leiam essa página, a página 62, para vocês fixarem bem e já marquem aqui ó, como algo fundamental para estudar, porque isso aqui é muito importante para entendermos depois os desdobramentos mais radicais da Revolução Francesa. Beleza, pessoal? Então é isso, um abraço, espero que vocês estejam bem, até mais, tchau.